Nova camada Shapefile, e a gente vai setar lá o que a gente já vem setando aí ao longo das atividades que a gente fez. Criar o shape, setar lá onde vai salvar, dar o nome, e aí na estrutura lá dele a gente vai setar ele como polígono e vamos criar 3 colunas lá, que vai ser uma de texto, tá? Que vai ser a coluna uso, que é onde a gente vai fazer a classificação e vai falar o tipo de uso. Uma coluna rótulo aí, que vai ter como propriedade o número inteiro. Então, quando vocês fizerem lá a classificação, por exemplo, a gente vai habilitar aí, antes de começar, eu já com o meu shapefile aí do buffer carregado, né, de 1 km, vou aqui na aba visão, terceira aba, vou lá embaixo, barra de ferramentas. Aqui ele já me mostra o que? As ferramentas que estão ticadas são as ferramentas que estão aparecendo aqui, tá? Então, eu vou habilitar nesse caso agora aqui 2 ferramentas. Uma delas é a digitalização avançada. Quando eu habilito, ele já cria uma barra aqui, ó, uma barra nova. Ela está desligada por quê? Porque eu não iniciei nenhuma edição, tá? E uma segunda barra que eu vou precisar habilitar aqui é ferramentas de aderência, tá? É a outra. Que ele vai habilitar esse imazinho aqui, tá? Eu vou mostrar o porquê que a gente precisa desses caras aqui. Então, passo inicial. Carreguei aí minha imagem de satélite. Só relembrando, web, Wikimap, Google, imagem de satélite. Carreguei meu buffer aí, preciso agora fazer o que? Criar meu arquivo de uso do solo aí, no Shapefile. Então vou lá na ferramenta nova camada Shapefile, e aí é o que a gente já vem fazendo aí. Todo mundo aí vai saber. O nome do arquivo, vou setar aqui, o caminho que eu vou salvar ele. Para quem está trabalhando com pendrive, salva na pendrive. Quem está trabalhando com o S aí, salva na sua pasta S aí. Então, vou criar lá uso do solo. O arquivo é tipo Shapefile, vou salvar. Ele já me mostra todas as propriedades aqui onde está sendo salvo, tá? Próximo passo, codificação, eu mantenho o padrão aqui, tá? Tipo de geometria, vou setar agora polígono. Outra questão que eu preciso fazer é setar o que? Default ele vem da WGS34, preciso setar ele lá para siglas. Se não tiver salvo aqui, ó, no meu caso ele já está salvo aqui no favoritos, ó, 31983, é só setar aqui. Se no caso de vocês não tiverem, quando eu abrir aqui, clica no globinho aqui do lado, digita o código lá. Opa. Seta os siglas 2000 lá, zona 23 e dá um OK. Ele já vai carregar aqui. Beleza, fechei todos os passos aí referentes ao que? A estrutura de propriedades do meu Shapefile, tá? E agora eu vou fazer o que aqui? Eu vou estruturar agora o banco de dados que está por trás desse Shapefile. Então eu vou criar a primeira coluna lá, que vai ser uso, ou se vocês quiserem colocar tipo ou outro nome, fiquem à vontade. Vai ser texto, comprimento eu vou deixar 80 aqui. A princípio eu não vou ter nenhuma classe com mais de 80 caracteres aqui. Mas se vocês acharem que vai ter mais, pode aumentar isso para 100. Fica a critério de vocês. Tá? Fiz tudo isso, adiciono o campus à lista. Ele já me adicionou aqui, ó, campo uso, coluna uso. Eu vou aproveitar e vou remover essa coluna ID que vem default aqui. Vou criar a segunda coluna aí, que é a coluna rótulo. Nesse caso aqui o tipo não vai ser texto, vai ser um número inteiro. Tá? O comprimento aqui não precisa colocar muito, eu vou deixar só 5, porque não vai passar de 5 casas aí. Vou adicionar o campo à lista. Ele me criou a segunda coluna aí do meu banco de dados. A última coluna que eu vou criar vai ser a coluna área aí. Vou pôr aqui um underline HA, que significa área em hectares, tá? Para saber qual é a unidade de medida que eu estou trabalhando.
O número aqui, no caso, em vez de inteiro, eu vou precisar trabalhar com decimal, porque eu vou precisar saber as casas após a vírgula. Aí, tá? Então, certo aí, número decimal. Comprimento aqui, vou deixar 8, vou deixar até um pouco mais, vou deixar 10. Vou deixar 12 aqui, que é o número de casas que ele vai trabalhar. E a precisão aqui, eu vou pôr 3 casas após a vírgula aí para ele me mostrar. Tá? E vou adicionar o campo à lista. Então, já estruturei aí a minha área aí. Tem uma coluna uso, tem uma coluna rótulo e tem uma coluna área aí, tá? Uma é do tipo texto, outra é do tipo número inteiro, outra é do tipo número decimal. Criei alguma coluna errada, quero mudar? Só selecionar ela aqui, dou OK. Ele já me carregou aqui o arquivo shapefile que eu criei. Posso abrir ele aqui para ver a tabela como está. Está com as 3 colunas que eu criei aqui, tá tudo OK. Se estou na dúvida aí em relação a alguma outra coisa do Datum, só vim aqui, botão direito, informação, ele mostra todas as informações dele. Nome, caminho onde ele está salvo, tipo e o SRC aí que é o Datum. Tá? 31983, zona 23, tá tudo OK. Beleza. Fechei aí o segundo passo, já tenho meus arquivos prontos para começar a fazer o quê? A edição. E a edição, pessoal, do solo, eu vou trabalhar com a classificação do que tem de tipos de uso dentro aí da minha área aí de 1 km, tá? Da minha área de estudo. E aí como que eu faço isso? Primeiramente, a gente faz 2 processos aí. Dentro da edição, aí quando eu habilito o shapefile para edição, e aí ele me habilita todas as ferramentas aí avançadas de digitalização, que a gente não vai usar agora no começo, a gente ainda vai começar usando essa, que é adicionar polígono. Quando eu clico aqui, eu vou vir nas minhas áreas aqui e vou fazer a classificação do que eu vejo. Então, por exemplo, eu sei que algumas áreas, por exemplo, igual essas aqui, são áreas residenciais, ó. Piscina, dá para ver aqui pela sombra, que é sobrado, tá? Em alguns locais eu consigo diferenciar, por exemplo, ó, área de lazer, ó, campo de futebol, piscina, normalmente é uma escola, um clube aqui. Outra área aqui, ó, por exemplo, já sei que não é uma área residencial, é um prédio, ó, pela estrutura, tem um estacionamento grande, então provavelmente alguma área administrativa aí, alguma coisa do tipo, hospital, tá? No caso aqui tem um hospital, porque eu sei que ali ponto eu tenho o quê? A marca do hospital, tá? Então provavelmente você tem um complexo hospitalar aí. Qual que é a diferença e por que a gente está fazendo aí a atividade inicialmente de vocês escolherem o ponto da casa de vocês e gerarem o buffer? Porque é muito importante também o conhecimento que vocês têm já da área. Por exemplo, essa região que eu conheço, eu sei aqui, ó, mesmo que não tivesse esse símbolo de hospital, eu sei que aqui é uma área hospitalar, é um hospital do servidor público aqui, ó. Conheço a região, então isso também é um fato que ajuda aí no processo de classificação. E quando eu falo pastagem, não quer dizer que é área de pasto, tá? São áreas o quê? De gramíneas, né? Que eu não tenho ocupação, é um jeito de a gente classificar, tá? Então geralmente eu diferencio esse cara aqui, ó, esse cara desse cara. O que mais? Deixa eu sair um pouco aqui. Tem estruturas que eu posso classificar dentro da residencial, por exemplo, áreas com muito prédio, ó. Sei que são prédios isso aqui. Então, geralmente, na classificação do solo, os prédios a gente classifica como residencial alto, tá? Porque é alto de ocupação mesmo, tá? O médio seria áreas que tenham mais sobrados aí, né? Então, aqui residencial alto. Posso ter uma variação para sobrados aí, ó, para médio. E baixo geralmente são casas térreas aí que a gente vai ter talvez. São Paulo é um pouco mais difícil. Como que é, professor? Como que é? Você vai ver sombreamento aqui, ó. Você percebe que eu tenho a rua, uma parte mais baixa, uma parte mais alta. Apesar que esse aqui é um sobrado, esse aqui não, sobrado. Tem quase mais casas térreas. O que mais? Areal também, ó.
Eu sei pela estrutura de quê? Telhado também, basicamente, né? Áreas muito grandes, ou vai ser comercial ou vai ser industrial. Se está na dúvida se é comercial ou industrial, cria uma classe juntando as duas, industrial e comercial. Dependendo do seu conhecimento da região aí, às vezes você consegue até diferenciar o que? Escola, né? No caso aqui, ó, esse aqui é um aeroporto, por exemplo, isso é grande. Escola também é possível diferenciar aí. Um exemplo aqui. Isso aqui é um céu, né? Em São Paulo, os céus têm essa característica, né? Você tem uma estrutura grande, com piscina, e geralmente tem esse redondinho aqui, tá? Mas as escolas também, outro jeito meio padrão que tem. Geralmente tem uma estrutura aqui e uma quadra coberta, tá? É um jeito também de você observar. É um pouco difícil às vezes de diferenciar, se você não conhece a área, se está na dúvida, classifica como uso público também, pode ser. Campo de futebol, basicamente é fazer essa interpretação e fazer o quê? A divisão desses tipos de uso. Então eu vou habilitar a minha edição aqui do Shapefile, vou selecionar a ferramenta polígono e vou iniciar lá, por exemplo, classificar uma área aqui. Cadê aquela área do hospital? Esse cara aqui, eu sei que todo esse terreno aqui é uma área hospitalar, então eu vou iniciar aqui a classificação. Dou um clique, posso aproximar para ficar um pouco mais preciso, né? Vou fechar a área aqui. Uma questão, quando eu chego no limite do meu buffer aqui, por exemplo, às vezes eu não consigo travar certinho, ó. Pode ser que eu trave antes aqui do limite ou trave depois. Quais os problemas que isso pode causar? Se eu travo depois do limite, quando eu fizer a somatória da área, provavelmente a somatória de todos os usos vai dar mais. Por quê? Porque eu extrapolei o limite. Se eu faço a menos, mesma coisa, vai dar área menor. Então por isso que a gente, quando vai começar a fazer essa edição, a gente habilita esse cara aqui, esse imazinho aqui, ó. Habilitar a aderência. Quando eu habilito ele, eu tenho as opções aqui de selecionar quais aderências que ele vai fazer. É como se fosse o CAD lá. No CAD a gente tem lá a ferramenta que é o Snap, né? Fazer essa aderência ou em ponto, ou em vértice, ou em linha, tá? Ou habilitar para todas as camadas aí. Então eu venho aqui mais próximo, deixa eu habilitar os caras aqui. Ele só está habilitado aqui para vértice, eu vou habilitar ele para segmento. Uma vez que eu habilito, ó, ele trava aqui, ó, ele cria uma bussolinha, ó. Quando eu passo pelo vértice, ó, ele dá uma travada. Se eu desabilitar o cara aqui, ó, quando eu faço esse mesmo processo, ó, eu não tenho mais essa opção. Então a gente vai ter que trabalhar de vez em quando com esse cara aqui, tá? Dependendo do local que a gente for fazer essa junção, ó. Travei, continuo. E aí posso continuar a classificação. Ele vem correndo. Cheguei no fim, eu cliquei errado, ó, passou aqui, Ctrl Z. Oh, desculpa, Ctrl Z não. Delete, tá? O botão deleta, ele volta, ele não deleta o polígono, tá? Ele volta o último ponto. Cliquei errado. Quero voltar? Dá um delete que ele volta aí pro último ponto que você criou. Ah, o último ponto também está errado? Dá o delete que ele vai voltando, né? Até você achar o local certo ali clicando. Cliquei, fechei o polígono, botão direito, ele fecha o polígono e pergunta os atributos desse polígono que eu criei. Então, no caso aqui, eu posso classificar ou como utilidade pública, tá? Ou como eu sei que é um hospital aqui, eu posso colocar lá. Classificação mais precisa. Hospital. O rótulo para ele vai ser, sei lá, 1. Lembrando que quando eu colocar o rótulo, esse número 1, ele sempre vai ser o quê? Relativo ao hospital. Então se eu tiver um outro hospital, eu coloco 1.
Eu não vou, por exemplo, fazer vegetação e colocar um. Por quê? Porque eu estou dando a mesma classificação, uma coisa que não é igual, tá? Tudo ok aqui, área não preciso classificar, dou ok, fechei o polígono, passo para o próximo aí. Ah, vou fazer vegetação? Mesma coisa. Escolho a vegetação e vou desenhando. Às vezes não está habilitado aí a aderência, ele fica aparecendo isso aqui, ó. Se vocês acharem que está atrapalhando, desliga o cara e vai desenhando. E aí o processo é o mesmo. Quanto mais próximo eu tiver da imagem e mais cliques eu der, mais preciso fica aí o meu limite. Quanto mais longe e mais longo eu der os cliques em relação a uma área a outra, mais quadradão vai ficar, né? Então isso aí vai depender também do quê? De cada um aí, como vocês vão estar fazendo a precisão dos limites, tá? Então vem, vou fechando. Sei lá, fechei essa área aqui de vegetação. O último clique é aqui, botão direito. Vou lá. Vou nota aqui, tá? São. Vegetação, no caso, vai ser o número 2. Ok, fechei. Isso aí, pessoal, vou fazer para todo o meu buffer aí. Ah, mas essas áreas residenciais, precisa fazer uma por uma? Não, só se eu tenho, por exemplo, igual aqui, ó, conjunto de prédiozinhos aqui, ó. Eu sei que é o quê? Residencial alto. Então, vou começar aqui, ó. Vou dividir ele aqui dos sobrados, ó. Venho aqui. E junto. Não preciso fazer a divisão da rua. Ó, venho aqui. Fechei. Botão direito. Classifico lá. Residencial alto. A residencial alto vai ser rótulo 3. Ah, eu sei que esses caras todos aqui são residencial médio, mesma coisa. Só que aí, por exemplo, eu vou começar aqui travando também para ficar tudo juntinho. Então, habilito de novo lá a aderência. Começo lá já fazendo junto, bem junto, né? Com o limite que eu já criei aí, ó, aproveitando ele. Faço lá, ó, residencial, sei lá, médio para mim vem até aqui, então beleza. Fecho o cara aqui, ó. Fechei, circular, residencial, médio, isso vai ser 4, fechei, ok. Fiz todo esse processo, não vou esquecer de salvar. Toda vez que esse cara tiver habilitado aqui esse sketch, não salvei, ó, salvei, ele apaga. Terminei de fazer toda a edição aí do meu polígono, a parte final é o que? Vou abrir lá as propriedades dele e aí eu vou dar a classificação para ele aí qualitativa, né? Mudo lá o símbolo simples, no caso agora. A gente não vai trabalhar com graduado, mas vai trabalhar com categorizado. Você tá lá no valor a coluna uso em relação à cor aqui. Eu posso fazer individualmente ou usar aqueles espectros, mas aí eu venho, uma vez que você tem a coluna, mando classificar. E aí ele pega tudo que eu já classifiquei e coloca aqui, ó. Ah, eu quero mudar a cor? Só clicar no cara aqui individualmente e mudar. Vegetação verde. Residencial médio. Ou amarelo. Residencial alto, vermelho. A cor aí fica a critério de vocês, né? Hospital, pega uma cor diferente, sei lá. E aí, eu tenho o cara classificado aqui. Outra parte que eu vou fazer, vou pôr o rótulo também, né? Mesma coisa, 2 cliques, volto lá, saio da aba simbologia, vou para a aba rótulos agora. Desabilito sem rótulo para rótulos individuais. E aí eu só vou setar lá agora a coluna qual? Coluna rótulo. Seto ela, dou ok. Ele já vai me colocar lá
o rótulo de cada classe aí. Então eu tenho duas qualitativas aí quando terminar. Tem uma qualitativa aí que me mostra de forma visual, por cor, os tipos de uso, e também tenho a qualitativa aqui numeral de rótulo que me fala, ó, o número 4 é residencial média, o alto é 3, tudo que é 2 eu sei que é vegetação. Tá? Então, no final vou ter esse cara todo aqui pintado, classificado aqui em relação aos tipos de uso. Tá? E aí o processo depois é o mesmo que a gente vai fazer. Fechei aqui, abro o layout lá e monto ele lá bonitinho. Tá? Beleza? Conforme vocês forem fazer